Olá, gente! Então, como vocês estão? Eu estou muito feliz e hoje é o primeiro dia de imersão da uma semana gratuita. E a nossa imersão de hoje, a nossa primeira aula de hoje, eu vou falar sobre o planejamento. Você que é mãe, que é responsável, que é pai, que está trabalhando em escola, precisa fazer um planejamento, seja ele mensal ou semanal. No celular existem vários aplicativos para você baixar e fazer o planejamento pelo celular. Mas aqui vamos usar a maneira simples, que é a folha de caderno ou qualquer uma folha de papel ofício ou fazendo uma cartolina, aonde vocês acharem melhor, beleza? Então vamos lá. Até fiz uma anotação aqui para falar um pouquinho sobre o planejamento. Existem vários tipos: estratégico, familiar, financeiro, tático, operacional, de empresa, tributário, enfim, vários tipos de planejamento. E o que é o planejamento? O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Se você fizer um planejamento na sua casa, as coisas vão andar perfeitamente. Claro, algumas coisas fogem da nossa rotina, fogem do dia a dia, fogem da regra, mas isso é uma exceção. Mas se você fizer um planejamento mensal ou semanal, a sua casa vai ter um equilíbrio e você vai ter um equilíbrio também. Então, eu vou aplicar uma meta para hoje. E essa meta você tem até amanhã para ser feita. Será um desafio. A primeira coisa que vocês vão fazer será fazer o planejamento com a sua criança, junto com a criança. Antes dela ir para a escola, ou quando chegar da escola, ou à noite, ou amanhã pela manhã, ou pela tarde, mas até amanhã, no final do dia, vocês têm que passar ou tirar uma foto, ou fazer um mini vídeo e me marcar lá nos stories, colocar. Ou se não quiser colocar nos stories, manda aqui no Telegram para que a gente possa ver que você realmente fez o desafio e concluiu. Certinho? Então vamos lá. Vamos lá. Esse planejamento, ele será feito numa folha de ofício. Se você tiver uma disponibilidade maior, pode fazer numa cartolina, pode fazer a rotina da criança num EVA, numa coisa mais bonitinha. Mas se você não tiver esse tempo, você pode fazer no seu planner ou até mesmo numa folha de caderno e colocar na geladeira. Tem que ser visível, visível tanto para você quanto para a criança e todos da casa, porque a rotina ela tem que estar alinhada. O que você vai fazer? Você vai colocar os dias da semana, de domingo a sábado, vai colocar o horário que a criança acorda, que a criança se alimenta, o horário que ela vai para a escola, o horário de dormir, o momento em que ela vai ficar em frente às telas, o momento em que ela vai sair de frente às telas, tudo organizado em horário. Então, a criança tem que ter noção da rotina dela. Se ela tem terapia, os dias, os horários, tudo tem que estar organizado, tanto para você quanto para a criança. Outra coisa, também adolescente. Adolescente é um pouco mais difícil, alguns, claro, de se lidar. Então, o que você tem que fazer? Fazer o planejamento também com adolescente. Adolescente tem alguma atividade física? Horário da atividade, horário da escola. Tem escola, às vezes, que entra em horários diferentes durante a semana, entra e sai em horários diferentes. Precisa ter essa organização e precisa que todo mundo da família tenha visibilidade de ver essa rotina do adolescente. Então, precisa também passar isso para eles e eles precisam aprender esse planejamento, porque eles vão levar para a vida inteira. Agora, para os adultos.
Ah, Ana, também tenho que fazer o meu planejamento? Sim. Se você é o exemplo, você tem que dar o exemplo. O seu planejamento também precisa estar visível para todos da casa. Como assim, Ana? Você também tem que fazer o seu planejamento, porque os horários, muitas das vezes, não bate. Você precisa trabalhar, você precisa sair, você precisa resolver as suas coisas. E para isso, você tem que alinhar, muitas das vezes, com o horário da criança. Aqui, por exemplo, a minha filha mais velha está fazendo é, formação de professores. E o horário dela é integral, de manhã e à tarde. Só que tem dia de semana que ela pega um pouco mais tarde. Então eu tenho que saber esses horários para que eu possa, se eu precisar sair, eu sei um horário que eu posso sair e que não vai atrapalhar no horário dela. Sobre o planejamento, eu quero deixar aqui para vocês que, além de ser alinhado, você precisa organizar o seu dia. O dia tem 24 horas, só que você normalmente passa 8 horas dormindo. É claro que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso, né? Não consegue ficar 8 horas dormindo. Mas a criança, ela precisa ter um tempo para dormir. E esse tempo precisa ser respeitado. Então, o que você pode fazer? Então, você colocando a criança junto com você para fazer esse planejamento, colocando na folha, porque você vai ter essa visibilidade, e fazendo com que a criança também saiba dos seus horários, saiba do horário que ela vai dormir, saiba do horário que ela precisa acordar, saiba do horário que ela precisa se alimentar. E uma coisa muito importante, o horário do lazer. Se você também precisa botar nessa pauta aí do planejamento o horário do lazer com a criança. Mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Quando você chegar do seu trabalho, pergunta à criança como foi o dia dela, como ela passou. Tira um tempo com a criança, o tempo que você está ali lavando a louça, fazendo a janta. Pergunta, vai fazendo perguntas para a criança como foi o dia dela, o que ela fez, de que ela brincou, como foi na escola. E isso faz com que a criança vai se sentir importante. Ela vai saber que alguém está se interessando pelo que ela fez, que alguém está se importando com ela. Então isso serve para o pai também. O pai chega do trabalho à noite, está cansado, mas tira um tempinho, 10 minutinhos, gente. Pergunta como foi o dia da criança. Então, mas faça isso de uma maneira que você consiga dar atenção para a criança, que você consiga olhar nos olhos dela, que você consiga responder a ela, sem ser olhando para a tela do celular. Então você precisa ter acesso à vida da criança. Então, para isso, você precisa se importar sim com a rotina dela, mesmo que muitas das vezes seja difícil para você, mas você precisa se importar, tá? E vamos fazer outro exercício também. Uma coisa que eu vejo muito que acontece é que muitos pais reclamam dos adolescentes, que quando eles viram adolescente, né, eles se recuam, eles não ficam mais conversando, eles não falam mais das coisas deles, e os pais acabam perdendo esse diálogo. Só que esse diálogo ele tem que ser feito desde que a criança é pequena, desde bebê. Você precisa conversar com a sua criança todos os dias. Você precisa ter esse diálogo, essa rotina de diálogo. Precisa saber do que a criança gosta, precisa saber de quais amiguinhos que a criança gosta na escola. Precisa saber de tudo, se informar, estar por dentro de tudo da criança. Porque quando você cria esse diálogo com a criança, automaticamente esse diálogo vai ser passado quando ele estiver na adolescência também, tá bom? Com o adolescente, tudo é um equilíbrio. Você precisa estar a par, né, dos assuntos, mas você também não pode ser excessiva demais. Porque se você quiser saber tudo, o adolescente não vai falar tudo, tem que ser uma coisa natural, tá bom? Então deixa ser natural. É complicado, é um equilíbrio, como eu falei,
e precisa ser alinhado, tá? Então, lidar com o adolescente é um pouco mais difícil, mas quando você cria essa rotina de diálogo, fica mais fácil, tá bom? Claro, eles ficam mais no celular, eles não contam tudo. Isso é normal, é típico de adolescente. Só que você precisa estar por dentro do que eles gostam, você precisa saber da rotina deles, tá bom? Mas tudo com diálogo, tudo com calma. Agora vamos falar um pouquinho para os professores. Na escola, a professora ou o professor precisa fazer o planejamento, né? Porque isso já é rotina na vida do professor. Ele precisa fazer o planejamento de aula, ele precisa fazer o planejamento da semana. Só que nesse planejamento, a professora, se for professora de criança pequena, né? Precisa também colocar nesse planejamento o lúdico. Precisa colocar a semana, um dia na semana, com uma atividade diferente na sala de aula. Seja um teatro, seja uma música, seja contação de história, seja a criança levar. Isso já acontece normalmente, da criança ter um dia na semana de brincadeiras, tal, mas isso precisa ser alinhado com a atividade, tá bom? Mesmo que não seja na sexta-feira, vamos dizer assim, precisa ser pelo menos trabalha com criança, você pode usar as datas comemorativas a seu favor. Como, por exemplo, o Dia do Índio. O Dia do Índio não é só um dia que você vai pegar, vai colocar uma pena na cabeça da criança, pintar o rostinho da criança, porque não é toda criança também que gosta disso, e vai dizer que é Dia do Índio. Não é só isso. Você pode fazer uma preparação antes. Você pode fazer um teatro, você pode fazer cantorias, pode fazer com que as crianças trabalhem, façam exercícios com esse dia. Para isso, você tem que usar criatividade. Então, criatividade é da professora, né? Então, vamos lá, vamos usar a criatividade, vamos fazer algo diferente para que a criança entenda qual é a importância daquele dia. Então, para isso, você precisa usar o lúdico. Mas, se você trabalha com adolescente, 7º ano, 8º ano, 9º ano, enfim, o que você pode fazer de diferente na sala de aula para esses adolescentes? Trabalhar de uma forma diferente. Uma vez na semana, não precisa ser uma vez a 15 dias, uma vez no mês, vamos dizer assim. Faz uma aula diferente. Gente, mas eu dou aula de língua portuguesa. Eu dou aula de história. Beleza, se você dá aula de história. Existem muitas coisas que você pode fazer lúdicas dentro da sala de aula. Com adolescentes, sim, por que não? Eu dou aula de matemática. Usa a matemática a seu favor. E o que você pode fazer? Você pode fazer uma roda, fazer uma interação, perguntas e respostas. Uma coisa que é muito bom. Você pergunta aos alunos qual é a atividade. Você perguntando à criança qual é a atividade, o exercício, na verdade, que ela tem mais dificuldade, ela vai falar e você pode trabalhar com isso, porque a maioria, o que às vezes para uma pessoa não consigo entender, também é a dúvida de outro. Então você pode fazer essa interação, perguntas e respostas, quem sabe mais pode responder. Quem está na dúvida faz a pergunta, então faz aquela roda, com todo mundo se ajudando, com todo mundo conversando. E isso ajuda até para a criança entender, o adolescente também entender a matéria. E vai ser muito mais fácil para ele na prova. Então você, usando esse jogo de cintura, usando esse jeito de conversar, de fazer uma brincadeira na sala de aula, de fazer uma recreação, uma coisa divertida, olha quanto que a criança vai ganhar e o adolescente também. Então precisa encaixar isso. Então vamos lá, recapitulando o que a gente aprendeu na aula de hoje. E o que vocês vão fazer hoje e até amanhã vocês precisam, isso precisa estar pronto. Que será o planejamento. Planejamento da semana que você vai fazer junto com a criança, o seu e o da criança, e isso ser visível na geladeira, na porta, algum lugar que seja visível para que todos da casa possam ver,
tá? Esse planejamento precisa ser alinhado. Outra coisa, é a forma de brincar. Você precisa ter um tempo com a sua criança, precisa conversar. O diálogo é muito importante. Você precisa ter esse momento de diálogo e também de brincadeira com a criança. A criança ela precisa se sentir especial, precisa se sentir importante. O adolescente, diálogo também. E para quem é professora e dá aula para crianças, vamos lá. Precisa fazer, além do planejamento que você já faz normalmente para a semana, você precisa colocar nesse planejamento mais alguma forma lúdica, principalmente na parte de datas comemorativas. Faz uma atividade anterior, faz com que a criança entenda o motivo daquela data, que não é só aquele dia, que aquele dia precisa ser importante, o porquê que precisa ser importante. Faz uma interação, uma brincadeira musical, faz um teatrinho, faz com que a criança entenda uma atividade diferente, tá? Se for adolescente, faz uma roda, faz uma gincana, faz perguntas e respostas. Tudo que seja relacionado à sua aula e que seja uma coisa fácil de entender, tudo bem? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês coloquem em prática. O planejamento ele é muito importante na nossa vida. Os adultos precisam colocar o seu planejamento e todo mundo precisa estar fazendo essa atividade, tá? Essa atividade não é para um nem para outro, é para todos que estão aqui no grupo. Vocês precisam fazer essa atividade e é claro, para quem tem um pouco mais de dificuldade com horários, com planejamento, com rotina, vai ser um pouco mais difícil de se adaptar, mas conforme você vai fazendo, vai se tornando um hábito e você vai fazendo perfeitamente sem ter dor de cabeça e vai ser uma coisa natural, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande beijo e tenham um ótimo dia.